Essa aula está sendo gravada para a turma de trabalho interdisciplinar do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Na aula de hoje, a gente está lendo os projetos de jogo dos alunos do São Gabriel. Eu tenho essa lista de jogos de projetos de jogos que eu estou recebendo, que a gente chama de GDR, ou Game Design Review, que é um formato simplificado do que a gente chama de GDD, na verdade, né? Então, eu vou tentar ler, eu tenho 50 minutos de leitura, eu vou tentar ler o maior número possível de GDRs dentro desse tempo, tá? Infelizmente eu não posso prolongar muito o horário. E aí, se eu não conseguir ler essa semana, já marca aí o assento, porque na semana que vem a gente continua lendo. Todas as aulas de TI até a entrega de GDR vão ser de leitura de GDR. E se você está vendo essa aula gravada no YouTube e é da turma matriculada, tenta pegar os conceitos do que está sendo falado e aplicar no seu trabalho. E se você não está matriculado, essa aula não faz o menor sentido para você, cara, foi mal. Só Jesus. Né? E aí, eu vou abrir aqui o trabalho da Marielle, eu estou seguindo a ordem da pasta, não é necessariamente a ordem de quem mandou primeiro ou depois, mas a ordem que ele indica como última modificação. Tá? E eu vou ver aqui a Revolução dos Doces, da Marielle Silva. Tá? O jogo é um shooter, tiro ao alvo com o atirador fixo. Atirador fixo, depois eu vou ler a descrição, mas já imagino duas possibilidades. Uma possibilidade são jogos tipo Bubble Bubble, que é você vai virando o canhão e disparando, ou jogos como Space Invaders, onde não tem movimento no cenário, ou seja, você está basicamente como se estivesse protegendo a sua base. Tá? Ela colocou maiores de 10 anos. É interessante colocar por que é maior de 10 anos. Né? A gente tem as orientações de classificação indicativa, né? Então é legal ver por que é maior de 10 anos e colocar descrito, né? Ou seja, qual é o aspecto do jogo que muda a idade, assim, né? Que afeta a idade, tá? Aqui você tem que cobrir os doces com a cobertura antes que eles te ataquem. Ok. Eu já pensei um monte de bobagem com esse conceito, mas vamos seguir aqui. O jogo contém 4 fases, incluindo a última com o chefão boss. Quando a gente pensa 4 fases, incluindo a última com o boss, duas coisas podem ser consideradas. Ou seja, que a, a quarta fase é só o boss, isso vale, pode ser. Você pode ter uma quarta fase que é só o boss, ou você pode ter uma fase que você tem que atravessar ela ou enfrentar ela e chegar no boss, tá? Então é interessante você pensar qual que é a medida dessa quarta fase com calma, né? Para não, geralmente não, às vezes, sobrecarregar de serviço. Mas tá ok. Atire nos doces raivosos com seus respectivos recheios, coberturas, para que fiquem felizes, né? Se atirarem todos os doces, você passa de fase e se deixar de tirar algum doce, ele pode ultrapassar a marcação limite e você é destruído pelos doces e perde, tá? Food porn, Wellington, food porn. Não é porn, é food porn, tá? Você imagina que você tá fazendo uma ejaculação de cobertura, tá? Mas é porque eu tenho a mente mais poluída, eu sou um monstro, pessoas, não prestem atenção muito no que eu penso, não. É... Mas essa é. Relaxa que a minha mente é muito pior e é um lugar que eu não recomendo ninguém entrar. Ô Pedro, fica tranquilo. Eu tenho estrada, eu sou velho. Aí, pra mim, vamos manter por aqui. Vamos desviar do assunto. Seguir o enredo, o universo do jogo. É, Então aqui o jogo passa uma cozinha onde os doces saem do forno sem nenhum recheio ou cobertura. E por isso estão com raiva. Tem essa coisa deles estarem quentes, né? Legal se você conseguir descobrir um jeito de colocar eles saindo esfumaçados, né? Ou essa coisa, isso pode ficar interessante. Você é um pote de recheio e cobertura, então precisa tirar seu conteúdo para rechear e fazer. Rechear e fazer cobertura são diferentes. Assim, na verdade, rechear você pode usar como mecânica diferente do da cobertura, tá? Porque rechear é por dentro, né? Então,
é legal se você tiver tiro de recheio, tiro de cobertura e eles comportarem diferente, tá? Então, quando você põe em barra, eu estou supondo dois tiros diferentes, tá? E que cada tiro. De novo, aqui ó, é a suposição, tá? A suposição é: eu tenho dois tipos de tiro e esses tiros não funcionam igualmente, né? Eu sei que você colocou doces, mas eu vou usar um exemplo em termos de comida, tá? Então vamos supor que você tem recheio de frango e cobertura de chocolate. E tá saindo torta salgada e bolo, sabe? E aí, se você trocar, se você confundir um com o outro, não dá o mesmo resultado, sabe? Então, isso talvez seja uma coisa que você possa trabalhar nessa dinâmica de recheio barra cobertura, tá? Você pensar que você tem o inimigo certo pro tiro certo. E isso pode gerar um. Eu fiz isso. Acho que você vai ler Ah, tá. aí embaixo. Aí você vai, acho que vai dar, compreender melhor. Mas eu coloquei barra assim porque acho que eu vou reformular ainda tudo bonitinho Tá. pra ficar É, melhor. geralmente eu vou lendo já falando qual que é a ideia que está sendo transmitida em cada Tá slide, bom. para não ter que ficar em silêncio lendo até terminar e falar, ah, tá. Então, Ok. geralmente quando a gente coloca isso aqui, eu estou pensando realmente nessa dualidade, né? Então, é o que está indicando para mim, tá? Então a gente tem os personagens que é a Rosquinha, que é um doce raivoso. Se todos forem doce raivoso, né? Talvez você pense, e como você já falou que os doces são raivosos, talvez você pense em características mais específicas, tá? Tipo, se tá quente, né, se ele tem um movimento numa trajetória específica, talvez seja mais interessante do que deixar de ficar repetindo esse conteúdo, ou seja, às vezes concentrar nessa segunda parte mesmo, tá? E aqui, essa coisa, por exemplo, a rosquinha ela tem doce ou cobertura, ela tem doce e cobertura, sabe? Ou ela tem recheio ou cobertura, ou seja, dependendo da rosquinha, você pode pôr recheio, ela pode ter os dois, sabe? Então isso é legal de pensar, tá? Você já descrever falando, ó, a rosquinha ela precisa de recheio. Então ela aparece na primeira, segunda e terceira fase, você aparece, né, nas três primeiras fases, você pode colocar as três primeiras também, não tem problema, não precisa ser tudo também tão quadradinho assim, não. Se move de um lado para o outro e para frente. Então ela é tipo um zigue-zague na direção do player, né? Não atira, mas ela tem esse movimento que deixa difícil de acertar, né? Aqui, ó, isso aqui também, pô, ela fica feliz com a cobertura de chocolate, então ela tá recebendo só a cobertura, tá? Existe uma consequência se eu colocar recheio? Essa que é a questão, entendeu? Se eu colocar recheio em vez de cobertura, acontece alguma coisa? Eu tenho uma pontuação baixa, ela fica mais rápida, ela fica mais irritada. Então é legal você pensar qual que é a consequência de eu dar o tiro errado. Doce raivoso, o cupcake é a espera do seu recheio barra cobertura. De novo, é legal especificar se é um ou outro, ou se são os dois. Que aparece nas três primeiras fases, se move de um lado para o outro para frente. Aqui é interessante você falar, por exemplo, move em espiral, move em círculos, move em zigue-zague, move zigue-zague vertical, zigue-zague horizontal. Então é interessante você especificar ainda um pouco mais como que você pensa essa trajetória. Até para perguntar para professor, o Rock que está dando a programação para vocês, é, perguntar qual é a dificuldade de executar esse movimento, né? E aí ele fica feliz com chantilly, de novo. Se ele fica feliz com chantilly como cobertura, então ele está esperando a sua cobertura, né? Então, se você está esperando o seu recheio, então ele está esperando o recheio. E é interessante realmente pensar como que esses tiros funcionam, porque, por exemplo, o recheio ele pode funcionar como um torpedo. E a cobertura ela pode funcionar como um laser, né? Um disparo mais contínuo às vezes. Então você pode ter visualmente dois tiros que eles são diferentes, eles causam efeitos diferentes. E aí você consegue, inclusive pela cor, identificar qual sabor que cada um deles possui. O cookie espera a cobertura ou recheio, aparece na terceira fase, move de um lado para o outro para frente. De novo, é legal especificar porque todos estão movendo de um lado para o outro para frente. Então, às vezes é legal pensar se ele desce em ondas, se ele desce fazendo espirais, se ele desce fazendo algum movimento específico. Nenhum deles atira. Talvez seja interessante pensar se algum deles não teria algo que pode disparar, tá? Para ter uma diversidade, né? Então,
Eu sei que às vezes é difícil pensar o que que esses bichos vão atirar, mas às vezes você faz, em vez de pensar que a rosquinha vem sozinha, elas vem um grupo de cookies, ou um grupo de rosquinhas, e elas meio que se arremessam, né? E aí dá pra pensar algo nesse sentido, tá? O bolo é o boss, né? O inimigo, que tá todos eles saindo do forno, então é legal você especificar o que que acontece. Então talvez o bolo você consiga lidar porque ele aparece com o forno aberto, depois ele sai. Então é interessante ser um pouquinho mais descritivo às vezes numa coisa ou outra, né? Então ele fica feliz com todas as armas, incluindo a faca. Tem uma faca. Pô, faca não é nem cobertura nem recheio, né? Então é bom pensar nisso, assim. Então você tem, na verdade, três armas e uma delas não é cobertura. E você tem que pensar, o mais interessante desse, desse, desse projeto seu é, é você pensar que cada tiro vai dar um resultado diferente no inimigo. Se você errar o tiro, se você mandar a faca no biscoito, você destruiu o biscoito e você não ganha ponto. Né? A faca pode ser uma coisa que é destrutiva e que só funciona no bolo de fato como ponto ou como coisa positiva. Né? E você pode dar esse tiro sempre. Se você colocar. E é legal pensar nessas combinações, né? Assim, não, se eu colocar o tiro de chocolate no biscoito e qualquer outro, na rosquinha, eu vou ter uma pontuação, mas se eu colocar chantilly, eu tenho outra, eu tenho menos ponto, mas funciona. Então é legal pensar qual que é o impacto disso, tá? E aí você tem o pote de recheio, que é cobertura de chocolate, Army Player, que aparece em todas as fases, né? Tira projetos de gotas de chocolate. De novo, é legal você pensar tipo, como que para rechear e cobertura podem ser coisas diferentes. Então você pode pensar assim, não, eu tenho uma arma de cobertura de chocolate e eu tenho a arma de recheio de chocolate. Eu tenho a arma de cobertura de chantilly, eu tenho a arma de recheio de chantilly, né? Ou então você pensar que você está lidando com munições e armas, isso fica bem interessante se você tratar dessa forma, tá? Tem um saco de gotas de chocolate que é pros cookies, né? Então, tá vendo? Essa arma ela tem um elemento específico, né? Mas se eu colocar gotas de chocolate no rosquinha, não fica tão ruim, mas a pontuação pode ser baixa. Então é interessante pensar como que você está usando esses elementos, tá? Quarta, a faca, de novo, eu acho interessante que você não limite a coisa pela fase, assim, né? Você deixar a faca aparecer às vezes antes, como uma espécie de tiro especial ou alguma coisa assim, né? É, uma espécie de salvaguarda, assim, né? Tipo, você não ganha ponto, mas você não perde vida, né? Tipo, como se fosse um super escudo, né? Um recurso de última hora, mas que vira uma arma útil na hora do bolo, né? O jogo é um shooter, mecânica de alvo, os inimigos voam de um lado para o outro. É legal, de novo, pensar em trajetórias diferentes. É, E tem uma marcação limite, né? Ou seja, isso é coisa da cozinha. É interessante se essa cozinha for de um restaurante, por exemplo, e as coisas têm que ser servidas, né? Então, isso justifica muito o enredo da coisa, tá? É, o player fica na base dessa marcação fixa, né? A mira é feita com mouse, né? Em todas as direções. De novo, esse fixo é interessante. Eu estou imaginando que ele é centralizado e ele vira o canhão para os lados. Então, isso é uma coisa que é interessante de pensar visualmente, né? Então,
Deixa eu abrir aqui um software de desenho Corelcare para poder explicar isso que eu estou pensando. Né? De novo, vocês podem acrescentar desenhos também, tá? Ou ilustrações, contanto que elas sejam claras o bastante para a gente entender o que vocês estão querendo explicar, tá? Então, eu vou colocar aqui a gente tem um limite, tá? E aí quando fala do inimigo, do player ficar fixo, né? Eu estou imaginando que ele é um elemento que não tem movimento para cá, mas o disparo dele pode girar, então ele pode atirar nesses ângulos. De novo, é interessante pensar se ele movimenta ao redor desse limite ou não, tá? Eu pensei exatamente isso. Ele só vira assim, Tá. pra poder atirar, mas ele não se move. E a coisa do forno, por exemplo, se a gente pensar em termos de espaço, às vezes não vai dar para ver o forno, mas talvez se você fizer, por exemplo, a ideia de que você tem vários fornos, entendeu? Que é uma cozinha mais industrial, para não ficar, pra você ter mais espaço na tela, né? Porque a tela, a nossa tela, provavelmente você está no jogo para PC, a nossa tela, a tendência dela é ser bem horizontal, né? Uma outra opção seria realmente você fazer igual o arcade antigo, você faz a tela vertical e põe elementos de munição nas laterais da tela, né? Aí você consegue fazer um fogão só, né? E consegue ser mais gentil com espaço de navegação. Alguns jogos fazem isso, assim, alguns jogos... Downwell é um jogo muito legal, que é um jogo vertical que funciona o design dele na versão para tela de PC funciona. Então é interessante ver como que o cara adaptou um jogo que era para mobile e como que ficou interessante o design. Então o jeito que ele adapta a HUD, as coisas. Então você dá uma olhada nisso para funcionar. De novo, é um jogo bem diferente do que você está fazendo, mas eu acho que funciona. E esses jogos que você tem a fileira de bolhas que estão acumulando, sabe? E você tem que disparar para destruir elas, também talvez seja interessante. Talvez seja interessante pensar nesse design de game, assim, que né, você tem bolhas, experimentos. Eu tento lembrar algum desses, tipo Bubble Mania, umas coisas assim. Tá, vale a pena dar uma olhada. Então, deixa eu ver aqui. Ele é fixo, né? De novo, os inimigos é legal pensar nas trajetórias. A câmera é top-down, então já era o que eu estava imaginando mesmo. Os itens coletáveis seriam as munições, né? E não pode desperdiçar bala, afinal de contas, se você tem um coletável disso, deve ser porque tem limite, né? Não faria sentido eu coletar se ela é infinita. Mas beleza, aqui dá pra entender também. Se as balas acabam. Isso aqui não é interessante não, ó. Tá vendo que a faca talvez seja uma saída, entendeu? Se as balas acabam, você pode às vezes deixar ele usar a faca, onde ele não morre, mas ele não faz ponto até chegar a, a, a munição, entendeu? Você trava os pontos do cara. Você fala, ó, você não pode fazer ponto, mas morrer você não vai morrer não. Porque se o cara desperdiçar muito rápido, você matou a partida do cara. É meio chato, assim. Então, pensa na faca como uma arma que sempre existe, mas ela não gera ponto. Ela só previne a derrota, tá? Então, isso mantém a partida durando um pouquinho mais. Às vezes é meio chato você cortar o player da partida muito cedo, assim. Isso aqui é uma coisa que é legal variar de inimigo para inimigo, tá? E de tiro para tiro, né? Então, às vezes, por exemplo, a rosquinha, uma ideia interessante. Você tem a rosquinha, mas você tem munição de gota de chocolate, né? Então você tem a munição de gota de chocolate. Só uma gota de chocolate não vai fazer cobertura de chocolate na rosquinha, mas se você fizer vários disparos, funciona. Mas se tiver a bomba, né? Se tiver tipo o torpedo, né, imagina que você tem um míssil, né? De chocolate. Um disparo já cobre, já faz a cobertura toda. Então, essa diversidade de munição me faz pensar em economia, em alternativa e gera um certo interesse. Então, se o cara tiver só gota de chocolate, mas ele for maníaco no botão, às vezes ele ainda consegue fazer uns pontos apesar disso, tá?
É, tem só uma vida, beleza, isso aqui tá tudo bem. De novo, aqui eu volto para a ideia de ter a faca, se ele tem só uma vida, então talvez ele ter sempre a faca seja uma boa mesmo, tá? Eu não conheço esse jogo. Não conheço esse aqui. Tem que ver depois. É, ó, tem recomendação de jogo no bate-papo lá. Chicken Invaders. Tá? Então, Marielle, dá uma olhada aí no Chicken Invaders também. Tá. Isso aqui é interessante também, ó. Você concentrar o tiro antes de fazer. Então, você, por exemplo, você pode ter chocolate como munição. E você pode ter o disparo que é concentrado, que já é a cobertura num tiro só. E você pode ter o disparo de gota. E isso é interessante porque, por exemplo, se você jogar o tiro forte no cookie, você estraga o cookie. Então, no cookie, você tem que mandar um certo número de tiros, como gota de chocolate. E e se você pegar né, a rosquinha, o ideal é concentrar e atirar. Então, de novo, pensa direitinho, né? O barato do seu jogo é fazer esse tratamento fino entre munição e alvo para que gere realmente esse desafio mental, tá? Então, acho que eu vou encerrar por aqui o dela, eu já falei bastante. E aqui são cenários e o fluxograma, né? E o fluxograma mais ou menos tá explicado, eu acho que não é tão difícil de complicar, né? E os cenários tá ok também. Deixa eu vir aqui na sequência. O Luiz Guilherme é de outra turma, então o próximo aqui na minha pilha tá aqui é o Wellington, que é o Bombipat. Eu vou errar as pronúncias tudo, tá? É um Space Shooter. Tá, o público tá praticamente um público livre. A pronúncia é Bombipat. Eu vou errar ainda assim, você sabe, né? Mesmo com sua ajuda. Tudo sem problema. Coisas de crescer na família cearense. A gente aprende a falar umas palavras de um jeito e não consegue falar de outro. Então, a gente tem crianças, jovens e adultos que buscam aventura. Então, você está falando um perfil de público, tá ok? Você pode usar isso realmente como descrição do seu público. Você pode, em vez de você criar, se você está pegando criança, jovem e adulto, você pode falar que o público é livre, tá? Tipo assim, meio que tá todo mundo incluído, assim. É legal você limitar, por exemplo, quando você está falando, não, o público é adolescente. Aí é legal você falar, não, é adolescente, eu quero... Ou então quando o público é adulto, é legal você limitar, porque você quer deixar bem claro que você não está lidando com outras faixas etárias. Mas se o público envolve criança, jovem e adulto, você pode tratar como público livre, tá? Você tem customização de arma, upgrade de arma, pela descrição aqui. Você tem destruir naves inimigas com laser, míssil. De novo, que tem um processo de progressão. Você tem itens incríveis, ou seja, que não dá para acreditar neles. E você tem... tá. Aqui você está falando que acumular pontos turbina o status. Então aqui a gente está vendo que tem uma mecânica direta entre ponto e upgrade. E esse upgrade é de status. Vamos ver se esse status vai afetar isso, né? E preparação também deve ter a ver com essa coisa de customização, né? Ou seja, se você pode fazer uma ação antes de entrar no jogo, né? Então, essa preparação se justifica. De novo, o que você está vendendo aqui, ó, a gente quer ver se manifesta como mecânica nos próximos slides. Tá, então, nesse incrível jogo, ou seja, que ninguém acredita nele, mas incrível é o que a gente não crê, né? Nesse incrível jogo, você controla uma pequena espaçonave em forma de pato. Olha só. Ela vem equipada com armas básicas de última geração. Canhões laser, mísseis e uma poderosa bomba de energia em forma de ovo. A bomba é capaz de destruir múltiplos inimigos e ela tem um cooldown, ou seja, ela precisa de um tempo para que você possa usar de novo. Isso quer dizer que talvez eu não tenha sistema de munição, não é isso? Então vamos lá. Você tem que atirar e destruir os inimigos que aparecem, então é uma coisa de limpar a tela mesmo, tá? Isso aqui, ó, eu já vou
comentar uma coisa. Você vai precisar fazer uma hierarquia de produção, Wellington, tá? Você vai fazer uma hierarquia de produção. Essa é a última coisa que você vai fazer, tá? Essa aqui é a última coisa que você vai fazer. Discordo pelos seguintes motivos. Não, acho que você tem razão. Não, é porque puzzle ele depende de muito elaboração para ficar bom, assim. Puzzle é um negócio de design requintado, entendeu? Então, se você pensar em hierarquia de produção, você fala assim, não, deixa eu fazer a parte que é mais simples, que é atira na nave, destrói a nave e tal, e deixa eu colocar pro final, porque talvez, se você começar a fazer os puzzles agora, o puzzle pode consumir todo o resto, entendeu? Porque puzzle é uma coisa... o jogo que eu tô trabalhando atualmente, ele é de puzzle. E você tem que fazer muito refinamento. Você tem que ficar indo e voltando muitas vezes até o puzzle ficar interessante. Então ele demanda um tempo que eu não tô achando ele muito adequado pro semestre. Então tem uma chance de você não conseguir implementar isso a tempo. Até porque isso é uma mecânica secundária. De novo, não é pra você não fazer os puzzles, é só pensar assim. Põe ele no final da hierarquia, quando você tiver as outras coisas feitas, aí você entra no puzzle, tá? Tenta pensar o jogo, tipo, funcionando, e aí assim, beleza, agora eu vou pôr o puzzle entre fases, ou algo assim, tá? Só questão de ordem de produção, tá? Só de novo, pra você não meter os pés pelas mãos. De novo, eu não quero que as pessoas não queiram fazer as coisas, é só pensar em hierarquia. Tipo, aqui você tem o céu, o espaço embaixo d'água são cenários, né? As armas cada vez mais fortes, iradas, ou seja, isso aqui também é uma coisa que vai demandar um bocado de tempo, né? Que é você implementar as armas, o upgrade da arma que você citou que tem lá em cima, né? E você ainda tem essa coisa de coleção de itens. Então isso quer dizer que tem bastante conteúdo a ser produzido. E eu acho que você pode pôr bastante atenção nesse aspecto aqui, ó. Né? Então você vai fazer isso aqui, é basicamente o básico que tem que ser feito, e aí você vai concentrar nessa etapa depois, ó. Então se a gente fosse pensar em hierarquia, você faz isso aqui, ou seja, destruir o inimigo, e depois você faz o upgrade das armas, tá? Então você faz as armas e o upgrade das armas. Depois você faz os itens colecionáveis, tá? A troca de fase, porque você pode fazer tudo isso acontecendo numa fase só. E por último você faz o puzzle, tá? Essa seria a hierarquia de produção. Pra você falar assim, não, consegui fazer todos os itens, consegui fazer todas as armas, consegui fazer todas as coisas. Você tem uma sequência de produção bem adequada para o nosso tempo, tá? A Rainha Dourada montou um exército de naves de máquinas de combate para na galáxia. Vários mundos foram atacados, dominados. Felizmente, um grupo de pequenas máquinas chamado Wompat se reuniu e decidiu lutar contra ela. Um desses pates será o seu. Né? Caberá você decidir qual será o destino da galáxia. Bem ok. Tipo, inimigo claro, player claro, inclusive a ideia de que é um esquadrão me diz que, tipo assim, eu posso ter múltiplas vidas, porque afinal de contas é um esquadrão, então eu posso ficar pegando. Tá. Esse equipar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma coisa que está sendo tratada até agora, como uma possibilidade mecânica, ou seja, eu vou escolher minhas armas antes de entrar na batalha, né? E isso tem a ver com a minha customização, né? Então, esse equipamento e essa customização, eles podem ser uma mecânica só, tá? Ou seja, começa o jogo você escolhendo quais são as armas que você tem, né? E aí você pode pensar que esses itens, na verdade, eles podem ou abrir novas armas ou abrir novos upgrades de armas, tá? E aí você consegue, de novo, concentrar esse conceito numa produção só, tá? Os personagens têm o player, que é o Wompat, que é a nave em formato de pato, que tem, de novo, canhão de raio laser, míssil automático, ovo-bomba e canhão elétrico retrátil. A minha sugestão é você dar uma dessas armas e a bomba. E permitir que o player escolha a segunda, escolha a arma principal entre essas, tá? Eu vou citar Downwell de novo, gente. Downwell, ele faz um sistema de troca de armas durante a fase. E nem toda arma é tão legal de pegar, de acordo com o jeito que você joga. Então, rola uma customização em game que não é muito pesada de programar, mas que é muito interessante de jogar. Então, minha recomendação é essa. Você começa a fase escolhendo uma dessas armas, tá? E o ovo seria a minha arma padrão, porque é uma arma muito útil para salvar o player em cima da hora, né? E aí, por exemplo, quem gosta de jogar com o canhão de raio laser,
na hora que estiver jogando, às vezes vai abrir um item que dá upgrade para outra arma. Então, você pode fazer essa brincadeira. Pô, tô jogando com laser, mas eu upgrade de míssil. E aí, talvez na próxima partida o cara queira jogar com míssil, porque você deu um upgrade para outra arma. Então, pensar que o upgrade também vai ser instalado, né, na arma. Você pode escolher qual upgrade está instalando. E você pode ter uns upgrades semelhantes a Horizon Chase, que é um upgrade que aumenta a velocidade do tiro, um upgrade que aumenta a força do tiro, um upgrade que aumenta a área do tiro, mas você não pode ter mais de um upgrade ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que instalar o upgrade. Se você tiver que instalar o upgrade, então quer dizer que se a sua nave ela é customizável. Você está pegando um laser que tem uma velocidade mais rápida, você está pegando um míssil que tem uma força maior, ou você está pegando um laser que tem uma força maior. Ou seja, isso já soma a ideia de customização que você está querendo com o gameplay e simplifica um pouco a produção. Ou seja, você está criando um sistema que dá para crescer depois, né? Ou seja, um upgrade da nave seria agora ela aceita 2 upgrades, ou agora ela aceita 2 armas, né? Ou agora ela aceita 3 armas. Então, você consegue, de novo, ampliar essa ideia no futuro, se quiser. Tá? E eu acho que essa ideia é boa para a gente concentrar agora, que está bem dentro do nosso enredo. Os drones, todas as naves e máquinas recrutadas pela Rainha Dourada são Inin, conhecidas. Inin, isso aqui eu não sei se... Tá, faltou mesmo. Tá, beleza. Eles variam muito de forma, tamanho e poder. Então, de novo, se você puder descrever alguns, é bom. Você fala assim, eu tenho esse, tipo, né? Tenho essa nave mexe desse jeito e atira esse tipo de projétil, né? Essa nave dá esse tipo de upgrade, então é legal você pensar, tentar desenvolver um pouco mais isso aqui, tá? Então uma nave que tem canhão laser pode te dar upgrade de laser se você matar uma certa quantidade deles, né? Uma nave de granada pode te dar alguma coisa, tá? Tem nave com spin que deve ser de colisão e, obviamente, como é um shooter, eles querem destruir vocês. Eu conheço esses Jedi, eu conheço. Você movimenta para cima e para baixo, frente para trás, então são os 4 eixos. O cenário é contínuo, da esquerda para a direita, então é um side-scroller. Então lembra jogos como R-Type, né? Essas coisas que são legais. É bem legal isso aqui, eu acho massa, né? Tá, e também é possível rotacionar em torno do próprio eixo de ângulo para aumentar o alcance. Isso é uma coisa que, de novo, vou esperar talvez a implementação para tentar entender melhor. Aqui o cenário do jogo, e aqui são outras coisas que vão ser preenchidas. Tá, ok. São só essas observações por enquanto, viu, Herto? Tá? Deixa eu vir aqui no Henrique. Rock and Bullet. Então ele é um shooter básico. Por nada, Wellington. Público-alvo interessado em shooter simples, então direcionado para o nicho, né? O jogador tem que vencer 3 fases diferentes com um boss no final. Perante um boss no final da terceira fase. Ele conta com um número limitado de vidas, podem ser perdidas sempre tomar um dano dos inimigos, e todas as vidas reseta o jogo, ou seja, se eu perder todas as vidas no meio do caminho, volto atrás. Arcade clássico, não tem erro, é isso mesmo. O jogo conta a história de uma banda em ascensão, representada por uma nave controlada pelo player. Isso é interessante. O design da nave pode estar relacionado com instrumento musical, pode fazer essa ponte. A história será contada por meio de pequenas cutscenes que aparecerão ao longo das fases. De novo, esse aqui, em termos de hierarquia, a gente vai fazer, obviamente, primeiro o jogo e, por último, a cutscene, tá? Mas eu acho legal. Às vezes a cutscene vai ser tipo uma imagem com texto, né? Mas a hierarquia ela vem depois. O jogador pode escolher entre 3 naves de design diferente, mas que possuem a mesma habilidade. Pois é, será que não vale a pena elas terem alguma coisa diferente na habilidade? Às vezes você não precisa mudar, por exemplo, muita coisa. Às vezes uma nave ela é mais rápida no movimento e mais lenta no tiro. E tem uma nave que é mais rápida no tiro, mas mais lenta no movimento. Ela vai fazer um pequeno tweak, às vezes um tweak suave, sabe? Só para quem está jogando sentir que, eu prefiro essa nave. Então,
Se você puder fazer a programação da nave com customização desses valores para você mesmo, para você game designer, eu acho que vale a pena experimentar. Porque design de nave é sempre bom, assim, você pode escolher. Às vezes é uma coisa bem cosmética mesmo, sabe? Muda um pouquinho só a velocidade, mas a pessoa sente mais gostoso para controlar, tá? Tem o inimigo X, que tem o disparo de projéteis de dano padrão e vida baixa. É bom entender melhor o que é esse disparo de dano padrão, porque ele é padrão para quem, né? Em qual mundo, né? Ele é pequenos projéteis, eles são mísseis, eles são teleguiados, eles o que é o padrão, né? O vida baixa é um pouco mais fácil de entender, né? O inimigo Y, que tem o objetivo de aproximar do player e autodestruir, então tipo assim, é um kamikaze, né? Ele chega e ele explode, né? Tipo uma mina. E tem o boss, que tem bastante vida, taxa de disparo mais alta. Então, imagina um boss meio clássico disso. Mas eu gostaria de uma descrição um pouco melhor sobre como que esse inimigo se manifesta e como que esse tiro e esse dano padrão atuam. Então, se puder ser mais descritivo, vai ser muito bem-vindo. Vale pro boss também e, né, algumas coisas do player seria interessante se desenvolver mais, tá? Pode escrever, gente. Pode escrever, pode desenvolver a ideia mesmo, tá? Como a gente tira a ideia da cabeça da gente e começa a olhar para ela. Tem coleta de itens. O escudo, né? Que defende de um hit. Então, aqui é legal você de repente fazer uma lista de itens. Coleta de itens, você fazer um campo e fazer uma listinha mais. Coleta de itens. Shield, defende de um hit. Munição, tiro, sei lá, tipo, granada. Ou sei lá, acordeon, não sei o que vai ter no seu negócio, é uma banda, então acordeon. Acordeon dá tiro, dá dano em área, né? Tipo, é um projeto que tem um curto alcance, mas dá dano em área. Ou seja, você atira ele só até metade da tela, mas ele explode. Então é bom descrever o que são esses tiros, né? Então, por exemplo, o que vai me dar mais balas, né? Vai ter só um upgrade e ele vai me dar mais balas. Então dá uma desenvolvida nisso aqui, tá? Uma mecânica que mudará a música dentro do jogo de acordo com os tiros do player. Tá. Isso aqui não é exatamente um jogo rítmico, ou esse é um jogo rítmico? Essa é uma dúvida que eu fiquei agora. Agora eu não sei se vai valer a pena atirar os tiros para ir mudando a música e fazendo um efeito, né? Ou não, né? Ou seja, isso é tipo só um flavor que acontece. Então, de novo, se é mecânica, então quer dizer que tem um funcionamento ali por trás. Se é um flavor, é diferente. Ou seja, se é um negócio só para dar sabor pro jogo, então ele não necessariamente é mecânica, ele é só uma graça. Você pode escrever aqui, assim, além das mecânicas, possui uma característica de mudança de música quando o jogo avança. Mas se é mecânico, tem que ver qual que é a influência do player na coisa e da coisa no player. Ou seja, quando muda de música, o que ele ganha? O que ele perde? O que muda no jogo, sabe? Além da própria música. Então é bom desenvolver isso aqui mais a fundo, tá? A gente tem como referência o Guitar Hero. De novo, é um jogo rítmico, então eu fico me perguntando como que o ritmo funciona no jogo, né? E um shooter clássico, que era o que sua descrição estava me dizendo até um certo momento, tá? A gente tem 3 fases com ambientes diferentes, que é um show de rock, mas vai ter gente nesse show de rock, ou será que vai ser só o palco? Então é bom ser específico, porque se é um show, como é que eu sei que é um show? Né? Tipo assim, qual que é o representa? A segunda é um escritório. A segunda é um escritório. A banda deu errado. Demais. Então essa é uma banda falindo. Essa é a história de uma banda que não deu certo. Se você venceu o jogo, você fracassou, entendeu? Porque você tinha uma banda, mas não deu certo. Aí você foi trabalhar no banco. E, Nada, não é isso não. obviamente, o banco é um inferno. Então, sua banda faliu feio. Não é isso não. Feio.
Pelo amor de Deus. Mas é a história que está sendo contada. Em vez de eu crescer para virar um astro de rock enquanto eu jogo, eu tô piorando de vida. Na história final vai fazer sentido. Pois é, No final das contas vai fazer. mas será que vai? Entendeu? Então, vamos ver, será que vai mesmo? Será que isso aqui não é o ápice e é onde você quer chegar? Qual que é o objetivo de uma banda? Entendeu? Qual que é o objetivo de uma banda? Então, de novo, pensa a respeito com calma. Será que não dá para começar no escritório, e aí o escritório tem o cara que é o empresário, e aí o empresário é escroto pra caramba, aí você descobre que é um inferno trabalhar com esse empresário, e meio que esse empresário é o capeta, e você fez um contrato com o capeta, e aí você tem que... Então, era basicamente isso. Pois é, mas aí termina o show de é, rock quando você fala assim, beleza, agora a gente é banda, e a gente não depende desse empresário. Isso, porque não é, tô falando sério, tipo assim, você era um astro de rock, mas você termina o jogo não sendo. Você termina sendo, tipo, alma perdida no inferno. Então, de novo, pensa nisso. Tipo, em termos de simbologia, como que você, tipo, demonstra sucesso como música, entendeu? Então, às vezes você precisa de uma descrição de como que esse final, ou seja, como que vai fazer sentido. Lembra, não tem que fazer sentido quando eu julgar, tem que fazer sentido quando a gente está projetando. Se eu fosse um investidor, você ia ter que me explicar por que eu tenho que pôr dinheiro nessa história, qual que é o sentido dela. Você não tinha que falar assim, não, põe dinheiro no jogo, que no final você vai ver que vai ficar doida a história que eu vou contar. Peraí. A gente tá casando dinheiro aqui, então você tem que me explicar. Então, põe essa descrição da história que vai fazer sentido aqui pra gente ver um pouco melhor, tá? Exatamente para não ficar essa sensação e pensa a respeito se está fazendo sentido mesmo. E à medida que você vai escrevendo, vai se questionando se é isso mesmo, tá? De novo, escreve melhor esse enredo aqui dentro do GDR para a gente ver como que fica essa configuração que você está falando, tá? Ok, valeu. Mas vai por mim. Não é uma história mentirosa, não, tá? Muita história de muita banda é essa mesmo. O cara abre a banda, e aí ele arruma um empresário horroroso, e aí ele descobre que ser música é um inferno por causa da gestão. Agora é a Micaela Emanuele de Oliveira Leixo, que é a Lila Bruxa. Então é um shooter de exploração e puzzle. A gente gosta sempre de lembrar que, geralmente, quando é puzzle, o gênero é puzzle, tá? Puzzle é um negócio muito meticuloso, tá? Puzzle você tem que ter, tipo, um tempo aí, que a gente né? Desenvolver um puzzle para que ele fique bem amarrado, para que ele fique bem jogável, às vezes consome um tempinho pesado, tá? Então, se tem puzzle e exploração, talvez seu jogo seja de puzzle, talvez ele não tenha nada de shooter no final. E, gente, para fazer puzzle ruim não faz não, tá? Se for fazer puzzle tosco, melhor não ter, tá? Sabe, esses puzzle horroroso de revista de passatempo. Mas, vamos lá, o tema é magia e fantasia, o público livre. O público livre é livre, tá? Você não precisa acrescentar todas as idades, não, porque ele é livre. Então isso é redundante, né? Não precisa colocar os dois, não. É necessário coletar todos os itens e matar todos os inimigos para conseguir ganhar o jogo. Massa. Então isso quer dizer que é um jogo de limpar telas, tá? Você só ganha se você limpar a tela. Se ele não consegue derrotar o último inimigo, ele perde. Pelo visto, também, se ele não pegar as coisas, ele perde também, né? Se encostar no inimigo, ele vai perdendo vida, tá? Então tem que ver se isso aqui se sustenta. Você é uma bruxinha que estava fazendo experimentos que deram errado, e com isso surgem seres mágicos que comem as cores. Oxe. Isso é interessante de fazer. Eu tenho curiosidade de como você vai resolver isso visualmente, mas é interessante as cores irem sumindo no jogo, porque os inimigos estão ganhando. Seu objetivo é procurar pela casa itens para fazer um feitiço que devolve a cor aos objetos. O player consegue explorar livremente os cômodos em busca dos itens. Tem um aspecto de corrida aqui, né? Se eu sou um monstro
que eu encosto na coisa e eu roubo a cor desse objeto, né? O que acontece se ele tirar a cor do item? Eu não adianta mais pegar esse item. Então, eu tenho que pegar algum item verde antes dele comer todos os itens verdes. Eu tenho que pegar mais itens verdes do que ele, sabe? Eu tenho que, para fazer esse feitiço, ou seja, para eu salvar a cor verde, eu tenho que pegar o último item verde. Então, de novo, isso me projeta uma série de ideias que, de novo, vira aquela questão, como que eu vou representar isso da forma mais adequada para o jogo? Mas vamos seguindo aqui. Em cada cômodo existem alguns desses seres que vão tentar pegar. Na verdade, não, né? Na verdade, eles estão tentando pegar as cores. Eles não estão tentando te pegar. Eles vão te pegar porque você é colorida, mas será que eles não pode ter uma dinâmica onde eles só começam a te pegar quando todas as cores do ambiente sumiram? Então, algo para você pensar. Então, além de procurar os objetos coloridos, de novo, é legal pensar na logística da coisa. Por exemplo, se eu tô comendo coisas coloridas, você entra num cômodo e pega um item colorido, aí eu fico com raiva de você. Mas antes não, entendeu? Porque antes você é só mais uma coisa de cor para fazer isso. Sabe uma coisa que ia ser interessante, talvez? Talvez seja interessante você usar cor para, em vez de matar eles, acalmar eles, sabe? Tipo, eles estão comendo cor porque eles não têm cor, eles são em escala de cinza, né? E aí, se você colorir os bichos, você meio que deixa eles calmos, em vez de destruir eles, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Eu me atrevo a opinar em tudo. Ah, vocês tomaram na beça agora. Eu vou opinar em todo o jogo. Todos eles, na vida. O cenário passa dentro da casa da bruxinha. O player vai explorar os 4 andares. Nossa, são 4 andares, é bastante coisa, hein? Sendo no último andar, a fase final. Beleza. Na fase final, deve tratar todos os inimigos finais e o boss. Então, usar o feitiço de restrição de cor. De novo, se você tá perdendo, né, no jogo. Você tá perdendo. Então, se você tá salvando o andar da cor, né, então, como que você vai explicar isso, né? Que você já perdeu e você tá tentando restituir a cor. A cor já foi roubada, já foi destruída, sabe? Então, é essa comunicação visual que eu preciso de mais informação a respeito. Eu estou no ambiente, ele já está todo preto e branco, eu já estou restituindo as cores, ele está preto e branco e tem um item colorido que eu tenho que ir lá e pegar ele. Quando eu pegar ele, é uma munição, eu consigo colorir um certo número de itens. Depois que eu colorir esse certo número de itens, esses inimigos, eles desaparecem, porque meu objetivo é restituir a cor. Tá? Lembra que o objetivo que você está falando é restituir a cor. Então, tem menos a ver com matar o personagem, tem mais a ver com a cor. Então, se você mata um personagem, a cor ela espalha no cenário, ela volta para o cenário. Então, matar um personagem preto e branco gera cor no cenário, porque aí eu não preciso fazer o feitiço, eu preciso só matar. Pois é, mas e se você colorir eles e eles, em vez de roubar a cor, eles passarem a pintar o cenário? E se você transformar eles em agentes da colorização? E se você matar ele, restituir cor? Porque, de novo, se eu mato ele e nada muda, para que eu mato ele? Qual que é o ponto de matar ele? Entendeu? Então, vamos lá. Pois é, se eu mato ele para pegar o fragmento de cor, quando eu pego o fragmento de cor, então, de novo, você tem que deixar isso muito claro. Por que que eu estou matando ele? Né? Então, eu não tô buscando um item para fazer o feitiço, eu estou matando eles para fazer o feitiço. O que faz o feitiço é matar eles. Eu mato eles e o que sobra deles é que faz o feitiço. Né? Eu acho que se eles encostarem em você, você perde a cor, né? Não?
O que eles fazem não é roubar a cor. Eles não estão destruindo coisas. Eles estão roubando a cor das coisas. Talvez roubar sua cor seja equivalente a tirar uma vida, mas... Exato, exato. Então, de novo, isso tem que estar bem definido, tá? Isso tem que estar bem definido. Observa que várias dessas coisas você está me explicando aqui, mas não está claro no GDR, tá? Ou seja, não está compreensivo isso aqui. E eu gostaria que você pensasse nessa possibilidade visual, porque você está lidando com cor e com essa dinâmica de roubar e devolver cor. De novo, dá para fazer umas coisas muito interessantes visuais, né? De novo, eu gosto da ideia de que em vez de matar ele, você está exorcizando ele, sabe? Você está, tipo, tirando a cor que está dentro deles. Essa coisa de necessariamente ter que matar esses bichos, sabe? Porque para e pensa, você criou vida, sabe? Você fez um feitiço que criou vida, sabe? Esse é um feitiço muito bom, né? Você só tem que fazer esse ajuste. Essa é uma vida que está corrompida, né? Então, eu não sei se é um jogo interessante para ter morte. Mas toda vida é digna, Micaela. Mas toda vida é digna. Toda vida é digna. Nenhuma vida é ausente de dignidade. Entendeu? Então vamos lá. A personagem principal é Lila, uma bruxinha que ficará voando em sua vassoura. É a única personagem jogável. Ataca dependendo da arma quando estiver portando. Ataque à distância. Né? De novo, ela faz essa magia. Os blobs que correm atrás do player e tiram vida, né? Quando encosta nele, tiram vida. Eu acho que tiram cor, na verdade. Eu acho que tiram cor. Acho que pode pensar realmente na sua personagem perdendo as cores da roupa ou alguma coisa assim, né? E aí, tipo, quando ela ficar toda preta e branca, ela fica paralisada ou algo assim, né? Pois é, eu sei que não tá entendendo o ponto, Micaela. Deixa eu te explicar qual que é o ponto. Se eu não consigo ler e entender lendo, então seu GDR tem que ser revisado, entendeu? Esse é que é o ponto. Se eu lendo o que está escrito aqui não está claro, então seu GDR tem que ser refeito. É um documento de explicar coisas, entendeu? Então eu estou pegando todo ponto que está nebuloso. Mas aí tentar explicar magia também é meio complicado, né? Magia nunca seguiu lógica. Bem-vindo à área de Bem jogos. complicado, né? Bem-vindo à área de jogos. Vocês não escolheram uma área fácil. Eu nunca falei que é uma área fácil. Não Vocês é, têm que mas explicar essas coisas. Magia é tipo outro nível. Mas tem que explicar. Ou seja, como que se eu fosse o programador, como que eu ia programar se ela não explica? No, GDR é um documento de explicação, gente. Então, vocês podem bater os pezinhos no chão aí com toda a força, eu não vou arredar do lugar. Tem que ser refeito, tá? Tem que ser feito do jeito que eu vou ler e eu vou entender o que está acontecendo. Por mais difícil que seja. Então, a gente tem o chefe blob, que atira de longe e gera novos blobs. E o gatinho de estimação da Lila, que não é jogável, não ataca, serve de healer. Né? Então, de novo, isso aqui, ó, de novo, se você está pensando nesse universo e eu tenho um gato que ele me recupera sempre, né? Eu quero saber como que ele me acompanha, ou se ele me acompanha, se ele está num lugar fixo, se eu vou atrás dele, sabe? Ou seja, né? Então, como que ele funciona? Então é legal você descrever melhor também como que ele é. Né? Então tem as vassouras de dois tipos, né? As nossas duas armas e a bruxinha. Né? Eu faria ela toda coloridinha e eu evitaria usar tons de cinza ou acinzentados no design dela, tá? Porque o cenário vai ter design, vai ter tons de cinza e escuro por causa dessa coisa de roubar cor, né? Então, provavelmente o cenário vai ter coisas em preto e branco. Ah, tá. Não, então pode ser meu monitor, tá? Se isso aqui é roxo, pode ser meu monitor. Mas você pode usar uma saturação maior, tá? Você
pode usar uma saturaçãozinha maior. Depois a gente pega a paleta e dá uma tratada na paleta, mas, por exemplo, de repente fazer as listras verde e roxa mesmo, e evitar coisas que vão misturar com o cenário, tá? Então a gente tem que derrotar os inimigos no cômodos apenas atirando neles. A mecânica vai ser bem explorada. A gente espera que sim. Como? Temos forte também a mecânica de perseguição, como Pac-Man. Os inimigos correm atrás do player, encostando nele, e o player perde vida, beleza. De novo, eu não vou relaxar porque está planejado na sua cabeça. Eu vou relaxar quando tiver planejado por escrito, Micaela. É quando eu relaxo. Na sua cabeça, tudo funciona. No papel que eu quero ver funcionar. Todos os inimigos dropam um item, tem como morrer um pedaço de cor. É interessante que tenha pedaços de cores diferentes e que eu tenha que acumular um certo número de pedaços de cor para conseguir sucesso. Isso é uma coisa que vale a pena pensar, né? Então, os inimigos ficam atrás do player, encostando nele, o player perde vida. Então, tudo tá ok. Tendo que a gente poder visitar as cenas quando o player quiser. Você pode visitar as cenas do andar que ele está. Cada andar é uma fase e pode explorar a fase limite. Tá, então ele tem uma exploração limitada por andar. Tá certo, beleza. Interagir com alguns objetos do cenário. Os objetos vão guiar o player na ativa dos objetos do jogo. Então, de novo. Por exemplo, deixa eu ver. Itens de buff de vida e itens para feitiços. Eles vão conter alguns itens para serem coletados. Tenta escrever um exemplo pra gente do que é isso, sabe? Quais objetos eu vou interagir? O que eu faço quando eu estou interagindo? Porque a única coisa que eu faço é atirar nos inimigos. E atirar no inimigo me dá o drop de cor. E aí agora eu posso mexer nas coisas. Então não é só tiro. Então aqui em cima tá falando que é só tiro e não é só tiro. Tem outra coisa acontecendo aqui, né? E ela é muito importante. Isso aqui não vai dar tempo. Tô vendo que isso aqui não vai dar tempo de fazer. Você criar o puzzle para ele ficar bom, para ele funcionar como puzzle, para fazer o ritual do feitiço, sabe? Então isso aqui, ó, não vai dar tempo da gente implementar. Então é legal você pensar como que o jogo funciona sem isso e pensar nisso aqui, ó, o que você vai fazer? Isso aqui, ó, vai cair lá pro final do documento, tá? Notas extras para considerar, que são possibilidades de implementação futura, tá? Então aqui você tem o seu fluxograma, os conceitos da coisa. Depois eu vou querer entender um pouco melhor como é que funciona navegar nesse espaço né? Ou seja, eu vou entrar e sair pela porta, então eu vou ver cada fase desse jeito mesmo, né? Ou se eu vou poder ver atravessando de um cômodo para outro, ou seja, eu vou ver um andar com uma peça inteira. Depois a gente vai conversar. Não vou pensar nisso agora não. Isométrica travada, a câmera não pode ser rotacionada, depois acompanha o player, beleza. Tá, fantasioso e normal. Todos os cômodos podem e devem ser explorados, né? Lembrando que é limitado por andar. É legal você pensar o que tem por andar, né? Deixa eu ver. Tipo assim, quais são os cômodos que tem no primeiro andar, quais são os cômodos que tem no segundo andar, quais são os cômodos que tem no terceiro andar. É legal você distribuir um pouquinho pra gente saber. O quarto dela pode estar no terceiro andar, e a oficina dela pode estar no primeiro, e a cozinha né? Então, aí fez uma planta, mas eu não tem uma planta. Ela não veio. Micaela, se não tá aqui, não existe, você sabe, né? Se você fez um planejamento que só você pode ver, então ele não existe. Ele existe se eu puder ver. Tá? Eu vou cobrar todas as coisas. Falou que tá com tudo pensado, falou que tá tudo na cabeça, eu quero ver tudo manifestando em forma física. Tá? Quero ver.
Vocês não sabem o quão insuportável eu sou ainda, gente. Tá. Então, eu vou pedir pra você escrever com mais clareza o que você tá pensando. Tá confuso, tá? Tem uma ideia muito boa, mas tem coisas que eu acho que tem uma coisa que tá me incomodando demais no seu projeto, de verdade, que é você tem um conceito muito interessante, mas a manifestação em descrição de regras tá menos interessante do que o que pode ser, sabe? Que as possibilidades que você sugere. Tem muito mais possibilidade interessante para mexer com esse universo do que as que estão apresentadas no GDR. E aí eu fico assim, de novo, que são essas coisas, tipo assim, tá, eu tenho esses inimigos que roubam cor. É tão interessante pensar nessa dinâmica de eu tô num cômodo e tem um bicho roubando a cor do cômodo e eu tenho que impedir ele de roubar a cor e ao mesmo tempo eu tenho que pegar o item que ele dropa para poder retornar a cor. Eu queria realmente entender esse processo na descrição. E no final das contas, tipo, não dá para saber. Quando você fala do ritual, a sensação que eu tenho é que a casa já tá toda em preto e branco, os inimigos já tomaram tudo e eu tô fazendo trabalho de exterminador, sabe? De matar barata, matei as baratas tudo, peguei a coisa e fui realizar o ritual. Ou seja, esse é um jeito de abordar a coisa. Ou seja, onde já é tarde demais, ou seja, já deu tudo errado. Isso é um jeito de abordar a coisa, mas não está muito claro. E eu gosto dos dois processos. Os dois processos são interessantes, né? Mas eu quero uma descrição para entender. De novo, tem que pensar o seguinte, se eu fosse programar, entendeu? Aí vocês têm que pensar, se eu fosse programar o jogo de vocês, não precisa de muito texto, tá? Precisa de texto claro, tá? Agora, pode ser 30 slides com desenho, com planta, tá? O lance é fazer o texto com clareza, tá? E pense nas consequências da sua ideia também, tá? Projeta as consequências da sua ideia também, tá? Deixa eu dar uma olhada no... Não vai dar tempo de ver esses três aqui, não. Eu vou dar uma olhada rapidinho no do Vitor. Que a gente já estourou o tempo aqui, já são 9h52. Então já tem que pensar em encerrar o horário aqui. Então é um jogo de plataforma. Então ele chega no final da casa. Pode ser um jogo de plataforma. Então, peraí. O que é o personagem? Nossa, é um macaco. Vai ter uma onça. São só 3, né? É um monstro de chocolate. Hã? What? Você sabe que eu adoro esse trabalho, né? Olha isso aqui, que coisa mais maluca. Vamos lá. O personagem tem que vencer obstáculos, coletar alimentos saudáveis e fugir de alimentos que fazem mal para a saúde. Gente, eu nunca comi onça. Eu não sei se onça faz mal à saúde. Eu não sei se... Então, o alimento que faz mal à saúde é uma onça. E o macaco? O macaco não come os insetos das costas do outro macaco? Sabe? Será que o macaco está realmente preocupado com a alimentação, assim? Então, assim, eu acho interessante se você tiver que colher frutas, tem um macaco que tá colhendo as frutas, né? E não tá comendo as coisas industrializadas, né? Mas é estranho que você tenha a onça como inimigo e o monstro de chocolate como inimigo, sendo que você tem um tema que é os alimentos saudáveis versus os alimentos que não são saudáveis. Então, talvez seja interessante concentrar no tema, tá? Por causa do nosso tempo de produção, talvez seja interessante você ter atenção ao tema. Então, em vez de pensar, não, eu não vou preocupar em fazer onça agora, vamos fazer comida saudável, comida do mal, e o personagem, e vamos brincar com isso. E aí, se der tempo, você vai inserindo essa outra lógica de cadeia alimentar, onde você tem um predador, e macaco é comida saudável para onça, né? Então, a onça ganha, no final das contas, né? Então,
É, De novo, por causa do nosso tempo de produção, talvez a ideia do predador. Porque aí ele não tá fugindo dos alimentos que façam mal para a saúde, ele tá fugindo de uma coisa que faz muito mal à saúde, que é um predador, né? O predador é a coisa que mais faz mal à saúde para um bicho, né? E ele te devora. Mas ele não é um alimento que faz mal, né? Então, pois é, aqui, ó, como que o macaco vai vencer essa onça, né? Essa é uma dúvida que eu tenho enorme, né? Como que o macaco vence a onça? Deixa eu ver. Eu acho que ele não vence, não, viu? Eu acho que a dinâmica, de novo, pelo que está escrito aqui, pelo pouco que está escrito, é o macaco fugindo da onça, evitando os alimentos ruins e pegando os alimentos bons. Eu acho que se você pensar nessa lógica de que tem a onça perseguindo o macaco, e não tem como você matar a onça, porque a onça é seu predador, e no caminho o que te dá força são comidas boas e o que te dá fraqueza são comidas ruins, eu acho que você tem uma dinâmica de jogo bem clara de explicar e bem eficaz de apresentar, né? Eu não faria ela como boss, eu faria ela realmente o tempo todo atrás do macaco, sabe? Deixa a onça nervosa perseguindo o bicho e faz essa coisa de dinâmica de item, tipo, o que que eu pego e o que eu não pego. Eu acho que fica mais claro de ler o que está acontecendo, tá? É uma boa, Micaela. Tipo assim, ele usa, usa cocô pra atrasar a onça que tá perseguindo, mas, de novo, eu acho que pode ser até banana, né? Eu acho que a gente pode usar aquele humor mais clássico. Ele come a banana e joga a casca fora. Então, comer banana não só dá força pra ele continuar correndo, mas dá a casca de banana pra atrasar a onça que tá atrás dele. Então, você cria de novo. A ideia, gente, é vocês fazerem design de múltiplo propósito, tá? Então, para vocês não entenderem como eu tô só sendo chato, pensa em design de múltiplo propósito. Então, tudo que eu falei em todos os jogos agora você tem uma ideia, eu tô tentando fazer o máximo para que o tema seja apresentado com o mínimo de novos recursos, ou seja, uma coisa só já comunica o máximo de informação. Quanto mais múltiplo propósito são as coisas no jogo, mais eficaz vai ser sua produção e mais escalonável vai ser seu jogo. Ou seja, maior ele pode ficar no futuro, tá? Então, pensa nisso, tá? Isso é bem útil, tá? Ó, eu vou pedir desculpas pro Reinaldo e pro Gabriel, porque não vai dar tempo de eu ler os trabalhos deles hoje, tá? Me lembra de começar a leitura desses trabalhos de vocês na próxima aula, tá? E tenta pegar as coisas que eu falei desses trabalhos para poder revisar os seus, né? Ver como que eu estou abordando a leitura e falar, não, peraí, de acordo com o jeito que ele lê, como que eu consigo mexer no meu GDR, tá? E aí, ó, como eu já estou muito em cima do horário, eu quero agradecer a todo mundo que apareceu hoje na aula, todo mundo que submeteu o GDR para minha leitura. Lembrando, todas as coisas que eu falei são em tons de sugestão, né? E é tudo pensando em reforçar a qualidade de design do jogo de vocês, né? Ou seja, vocês podem absorver as ideias que vocês consideram realmente que vai reforçar o design. Nenhuma das ideias foi falada só por questões de opinião, não. É realmente fortalecimento de design, tá? E aí, a gente se encontra, essa turma a gente tem uma aula amanhã, que é uma aula para a gente ver os modelos de vocês, né? Uma aula de criação de assets, né? E daqui a pouco essa aula vai estar disponível para vocês no YouTube.